esse tempo de penitência que é convocada pela igreja nesses 40 dias, na verdade são 42, se a gente põe os domingos, de penitência, em que a igreja nos chama a conversão, a mudança de rota. A palavra conversão tem esse sentido, a mudança de rota de nossas atitudes e nossos comportamentos. E é claro que a primeira coisa é termos consciência de que nós somos pecadores. Muita gente diz, mas eu não tenho pecado. Eu não matei, não roubei, não tenho pecado. Como se matar e roubar fossem os únicos pecados. Mas eu não tenho pecado. Aí eu pergunto, e tudo que você faz é certo? Não, nem tudo é certo, então tem pecado. Então a primeira coisa é termos consciência de que nós somos pecadores. De que Deus nos deu o seu amor, para que nós o amássemos. Deus nos deu normas, nos deu uma lei, que são os 10 mandamentos. E quando nós preferimos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós pecamos. Então o pecado é uma desobediência consciente à vontade de Deus, à lei de Deus e à lei da igreja. Portanto, se nós desobedecemos, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A Sagrada Escritura diz que o justo peca e tem o perdão. E quem não tiver pecado, disser que não tem pecado, é mentiroso. Já está pecando só nisso, já é mentir. Por isso, essa consciência de que nós somos, primeiro, fracos, frágeis, e de que nós somos pecadores, isso deve alimentar, ou deve estar sempre presente, melhor dizendo, neste tempo quaresmal. Nós pecamos contra Deus, porque o ofendemos. Pecamos contra o próximo, porque nós também o ofendemos e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Pecamos contra nós mesmos também. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas que ofendem a Deus, ofendem ao próximo e também a nós mesmos, quando deixamos de seguir o caminho que nos leva ao nosso fim último, que é Deus. Portanto, conscientes desses pecados que nós somos, a igreja nos tira aí 40 dias durante o ano, para fazermos penitência. Não chega a 10% do ano, talvez mais um pouquinho. A igreja diz, agora é hora de parar um pouco, pensar na sua vida, pensar naquilo que você tem feito até agora, pensar nos seus projetos e mudar aquilo que é preciso mudar. Mudar de rota, é preciso se converter. Triste daquele que acha que só faz a coisa certa. Triste e mentiroso é aquele que diz que não erra. Mentiroso é aquele que coloca suas mazelas ou seus problemas sempre na conta dos outros. Sempre culpando os outros. Como se os outros fossem maus e ele fosse perfeito. Por isso agora é hora, conscientes, com humildade, de que somos pecadores, agora é hora da conversão, de mudança de rota. E para nos ajudar nesse sentido, a igreja nos coloca hoje na primeira leitura o profeta Joel, que nos dá aí alguns pontos que devemos tratar neste processo de conversão quaresmal. O primeiro ele diz, convertei-vos de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Primeiro, converter-se de todo o coração. Não deve ser uma conversão superficial, uma mudança de vida apenas por fora, mas deve ser uma conversão que parte lá do coração. O outro profeta diz, Senhor, tira de mim o coração de pedra e coloque em mim o coração de carne. Então essa mudança deve ser lá dentro, no meu modo de ver as coisas, no meu modo de pensar, no meu modo de decidir, deve ser lá nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Eu tenho que começar a mudar aqui dentro de mim e não por fora. Aqui dentro vai gerar
uma mudança exterior, mas é lá dentro. Então é no silêncio do coração que nós vamos começar este processo de mudança. E Deus, lá no silêncio do nosso coração, vai nos tocar, vai nos fazer tremer, vai nos fazer pensar que eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Mas é lá dentro, e começa lá dentro. Convertei-vos de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. E o Senhor é misericordioso e vem ao nosso encontro. E aí perguntamos, é possível esse nosso retorno a Deus, depois de fazermos tantas coisas, de repetirmos tantas vezes os mesmos pecados, de carregarmos durante toda a nossa vida os mesmos defeitos? O Senhor tem paciência comigo? Sim, o Senhor é misericordioso. E é a graça de Deus que vai agir para essa conversão nossa. Não pense que nós vamos nos converter sem a graça. A graça vai vir a nós e vai exigir de nós atitudes. Mas é preciso confiarmos na graça desse Deus bondoso, desse Deus misericordioso, que vem nos tocar e diz, eu estou contigo, levanta, caminha, vamos, coragem. Caiu, levante-se, mas coragem. Isso é a graça de Deus que age. É ruim quando a pessoa se desespera da salvação, dizendo, eu não tenho mais jeito, eu já caí de novo, não tenho mais jeito. Isso é uma tentação do diabo para afastar a pessoa da verdadeira conversão. E continua lá o profeta, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. Rasgar o coração significa realmente essa conversão. Nós às vezes vemos tantos problemas no mundo e gritamos e rasgamos as vestes. Olhamos a situação da nossa igreja, tantas coisas nos chamam a atenção e nos deixam tristes, e a tentação é, vou rasgar as vestes, vou lá para as redes sociais e vou falar para todo mundo, vou acertar tudo, vou rasgar a veste com aquela atitude daquele sacerdote, aquela atitude daquele outro, com aquela atitude daquela pessoa que se diz católica, e eu saio por toda parte rasgando as minhas vestes. O que é que o profeta diz? Rasgai os vossos corações. E muitas vezes a gente rasga as vestes pelos pecados dos outros e não rasga os corações pelos nossos próprios pecados. Então aponte primeiro para si mesmo e veja que é preciso ter uma verdadeira conversão e buscar realmente com coragem e com decisão a verdadeira santidade. Rasgue os corações e não as vestes, como diz o profeta. E ele continua, convertei-vos de todo o coração, e chama atenção, venham todos, os velhos, as crianças, os meninos de peito, o esposo deixe lá o seu quarto, o esposo deixe o seu leito, a esposa deixe o seu quarto, venham todos, homens, mulheres, crianças. É a chamada à conversão, é uma chamada de toda a igreja. Então não é apenas uma chamada à conversão individual, mas toda a igreja, a partir de hoje, até a Páscoa, está nessa caminhada de conversão e de penitência. A igreja que é santa, mas a igreja que é penitente por causa dos pecados de seus filhos. Então, nesse tempo, nós fazemos penitência e orações pela nossa conversão, também como igreja, como membros da igreja. Pedimos por nós, pedimos pelos nossos irmãos da igreja, uns pelos outros, pedimos pelos sacerdotes, para que, sobretudo, os sacerdotes sejam fiéis ao chamado de Deus e vivam para Deus e para a salvação das almas. Pedimos pelos bispos, para que sejam firmes na explicação e na pregação da doutrina, que não sejam omissos diante de situações nas quais ele não pode calar e não deve. Pedimos pelo Santo Padre o Papa, para que tenha sabedoria e discernimento
e não que se deixe levar pelas ciladas do demônio e possa assim confirmar os seus filhos na fé. Pedimos uns pelos outros, pedimos, as mulheres pedem pelos seus maridos, os maridos pelas suas esposas, os pais pelos seus filhos, os irmãos pelos seus irmãos, na igreja uns pelos outros. É o tempo de conversão de todos, penitência de todos e súplicas de todos e por todos. Toda a igreja está envolvida nisso. Toda a nossa comunidade aqui da capelania. É o tempo de nós nos convertermos e rezarmos pelos nossos irmãos. É claro que nós temos algumas dificuldades, alguns apresentam alguns problemas, todos somos assim, temos essas dificuldades. Então vamos rezar uns pelos outros, para que sejamos santos. E depois, evidentemente, o profeta fala da oração dos sacerdotes. Como tem valor essa oração. E os sacerdotes, entre o vestíbulo e o altar, peçam pelo povo. Tem compaixão desse povo. Tem compaixão desse povo. E que os sacerdotes derramem lágrimas pelo povo. Aqui eu me lembro de São João Maria Vianney, quando chegou a Ars, e disseram para ele: Ars não tem mais jeito, não tem mais nada a fazer. E João Vianney disse: então tem tudo a fazer. E a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante do sacrário, e muitas vezes ficava lá prostrado, chorando: convertei o meu povo, convertei a minha paróquia. E aquelas lágrimas de João Vianney não foram em vão. E São João Vianney fazia isso em muitas madrugadas, unida ao jejum que fazia, às penitências, o uso muitas vezes do cilício, da disciplina, e implorava: convertei a minha paróquia, convertei o meu povo. E ele começou assim. E aquele povo que estava afastado de Deus, que enchia as tabernas e os bailes, foram se achegando para ouvi-lo, e ele foi pregando com muita firmeza, com muita dureza, mas foi pregando e foi acolhendo com muito amor a cada penitente. As filas do confessionário se enchiam, as pessoas às vezes ficavam 15 dias esperando a hora de confessar com ele, e vinha gente de toda a paróquia que se converteu, e não só da sua paróquia, como de outras e outras, e toda a França ia a Ars para ver aquele padre pobre, simples, mas penitente, que rezava pelo seu povo, que chorava pelo seu povo. É isso que pede aqui o profeta. E com relação ao povo, o que fazer? Que o povo reze pelo seu padre, reze pelo seu bispo, reze pelo Papa, e procure dar testemunho da fé em toda parte, testemunho de vida cristã, e testemunho de amor a Cristo e de comunhão entre nós, para mostrarmos ao mundo o rosto verdadeiro da igreja. Que nós superemos durante essa quaresma toda divisão, toda maledicência, toda rivalidade. O mundo combate contra a igreja, mas o que encontra hoje na igreja? Uma igreja dividida, as pessoas se digladiando, discutindo umas com as outras, se maltratando, julgando mutuamente, condenando umas às outras. Isso é que o mundo encontra na igreja. Isso não é testemunho de fé, não é testemunho de amor, não é testemunho de comunhão. Então nós temos que rezar muito para que isso tudo seja superado, tudo superado, porque na hora de sofrer as afrontas do mundo, todos nós sofremos juntos. Então o tempo de quaresma é tempo de superar toda e qualquer divisão. Evidentemente, toda união deve ser feita na fé e na verdade. Por isso todos temos que ter esse compromisso com a verdade, que nos liberta e que nos une. Por fim, olhemos o Evangelho de Jesus, o que ele diz. Primeiro chama a atenção do jejum,
da oração e da caridade, que são 3 atitudes que nós tomamos durante esse tempo de Quaresma. No jejum nós nos convertemos daquilo que fizemos contra nós mesmos. Na oração nós nos convertemos daquilo que fizemos contra Deus. E na caridade nos convertemos daquilo que fizemos contra o próximo. Por isso, no tempo de Quaresma, deve ser muito forte em nós o tempo do jejum, tempo de oração e tempo de caridade. Então, busquemos mais a oração. Nós rezamos a Via Sacra mais vezes durante esse tempo. Procurem cuidar mais um pouco em casa de um tempo maior de oração, de leitura espiritual. Pegue um bom livro, ou uma vida de santos, ou um livro escrito por algum santo. Santa Afonso tem meditações belíssimas nesse sentido, né? O Papa Bento também tem muitas reflexões muito boas nesse sentido também. Depois peguemos lá o Dom Columba Marbion, Jesus Cristo em seus mistérios, coisas lindíssimas podemos ler. Se não, pega o Evangelho e vou ler o Evangelho a cada dia, vou meditar, vou falar com Deus. Seja um tempo que a gente cuide, né, de não passar a Quaresma como se fosse um outro tempo do ano qualquer. E o exercício da caridade. Procurar a primeira caridade com quem está conosco. Buscar viver esta caridade com os irmãos, dentro da nossa igreja. Depois a caridade com os vizinhos, caridade com quem encontramos na rua. E caridade não é só dar esmolas, caridade é tratar bem, buscar acolher bem, ser educado, servir nas necessidades. Isso é caridade com o próximo. Saber perdoar, tirar a mágoa do coração, isso é caridade. E podemos fazer tranquilamente. Isso não custa nada, custa só o nosso amor a Deus que se expressa ali. Então, jejuns, a penitência. Penitências podemos fazer várias. Me perguntam aí quais penitências, padre. Posso indicar várias. Escolham. Não vou comer doce durante essa Quaresma. Não vou beber refrigerante, não vou comer chocolate. Eu vou acordar mais cedo. Vou dormir na hora certa. Não vou dormir mais do que aquele tempo necessário. Vou tomar banho gelado ou frio de agora em diante até passar a Quaresma. Vou comer menos, não vou comer carne. E cada um pode escolher a sua penitência que mais vai de acordo com a sua índole, né? Não faça penitências extravagantes, porque aí não agrada a Deus, né? Mas procure fazer alguma penitência, procure aquilo de que você mais gosta, procure se privar. Que tal fazer penitência de não usar as redes sociais, por exemplo? Não vou usar mais o Facebook. Isso é penitência para muita gente. Não ficar até tantas horas lá vendo vídeos na internet. A penitência. Usar as redes sociais só para trabalho ou para comunicação. Não ficar borboleteando de um lado para o outro. De modo que nós temos tantas coisas que nós somos tão acostumados a fazer no dia a dia e que podemos. E que tal a penitência de não reclamar de nada? Essa é difícil, padre. Que vive reclamando de tudo. É uma grande penitência. De modo que esse tempo é o tempo da gente fazer uma revisão e começar a mudar aí o comportamento. E nosso Senhor vai dar a graça para nós, para termos uma verdadeira conversão. Tudo com o indicativo de olharmos para frente e olharmos para Jesus, que nos espera ressuscitado para nos colocar na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum. Oremos.